Sempre digo, esse é o momento de nos assentar à mesa e nos alimentar do pão vivo que veio do céu, amém? Não vamos falar aqui do que achamos, pensamos, mas vamos falar aqui daquilo que a palavra de Deus diz, os fundamentos, que se seguirmos e praticarmos teremos os mesmos resultados. Diga glória a Deus. Você foi escolhido para esse tempo. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Diga assim comigo: eu fui escolhido para este tempo. Diga com autoridade, diga: eu fui escolhido para este tempo. Agora olha para o vizinho que está do seu lado e diga para ele: levanta-te. Você foi escolhido para este tempo. Amém? Que isso aqui não seja apenas uma palavra que você declare, mas que você entenda isso e receba isso como uma palavra que vai ativar o seu coração, que vai ativar o seu espírito, que vai levantar você, para que você saia daqui com essa consciência. Amém, pessoal? Eu volto a dizer o que eu disse no início: nós não vamos falar daquilo que pensamos, isso é o que nós acreditamos. Não, nós vamos falar daquilo que a palavra de Deus diz. Amém? Fique esperando o Espírito Santo trazer a revelação ao seu coração. Eu sempre digo que todos ouviam falar e liam os profetas, liam no Antigo Testamento que viria o Messias, mas Maria recebeu a revelação disso, amém? Todos sabiam que Jesus nasceria, mas Maria recebeu a revelação. Para ela foi diferente essa palavra, não foi algo apenas de conhecer, de saber que iria acontecer, isso foi uma revelação. Ela entendeu que aquilo era para ela. Diga glória a Deus. É isso que você precisa entender. Não é apenas conhecer a Bíblia de forma ampla ali, conhecer o Logos, aquilo que está escrito. Claro que precisamos disso, mas você precisa da revelação, daquilo que vai saltar aos seus olhos, daquilo que vai fazer você ser uma nova pessoa, ou se levantar para voltar a conquistar algo que você deixou de conquistar. Eu trouxe aqui o ano passado, ou começo desse ano, não me lembro, uma das mensagens é que o diabo ele quer nos desacelerar. Nós começamos com Deus numa velocidade, num entusiasmo, e o diabo ele vai fazer de tudo para que nós não sejamos de Deus. E quando ele não consegue isso, ele vai tentar nos desacelerar. E ele usa vários meios. Ele tentou isso com Davi, ele tentou isso com tantos homens de Deus, tentou isso com Gideão e tenta isso conosco hoje. Mas que essa palavra possa levar você a estar de novo, você que está desacelerando, para que você esteja de novo na velocidade do Espírito. Repita comigo: velocidade do Espírito. E qual é a velocidade do Espírito? Eu quero dizer para você que é além daquilo que você pensa, é além da sua capacidade, é aquela velocidade que faz você fazer o que a razão diz que você não pode, é aquela velocidade que leva você a agir. Quando você para pensar, você raciocina e pensa: eu não fiz isso, existiu uma força que me impulsionou isso. Lá em Atos, nós temos a passagem de Filipe, uma história onde Filipe, ele é chamado pelo Espírito Santo a observar um homem que estava passando em uma carruagem, e aquela carruagem passa por ele, e o Espírito Santo diz a Filipe: ajunta-te a esta carruagem. Filipe saiu correndo numa velocidade que não era dele, amém? Essa é a velocidade do Espírito. Deus trouxe uma palavra que ativou Filipe e disse para ele: ajunta-te a esta carruagem. E quando Filipe saiu correndo, ele alcançou aquela carruagem. Diga comigo: velocidade do Espírito. Amém? Aquela palavra ativou algo em Filipe que ele não pensou: mas como que eu vou conseguir? Essa carruagem está muito rápida, os cavalos estão correndo. Ele não pensou nisso. Ele não pensou aquilo que era impossível para ele. Ele simplesmente, quando recebeu aquela palavra, aquela revelação, ele saiu e ele subiu naquela carruagem. E lá tinha um homem que estava lendo o livro do profeta Isaías e não entendia aquilo. E Filipe então fala com ele a respeito daquela palavra, que era sobre salvação, sobre a vida nova que Deus tinha para ele. E aquele homem pergunta para Filipe: o que me impede de ser batizado? E aí Filipe disse: nada. Se você crê que Jesus Cristo é o seu Senhor, crê nele de todo o seu coração, nada te impede de ser batizado. Aquele homem mandou parar a carruagem em um lago, em uma poça. A Bíblia não fala onde, só diz que um local onde tinha água. E Filipe desceu e batizou aquele homem. Presta atenção, Filipe não estava ali por um acaso.
Filipe não estava naquele lugar por um acaso. Deus colocou ele naquele lugar porque tinha que, através da vida dele, fazer algo na vida de alguém. Consegue entender isso? Quem está comigo, diga glória a Deus. Da mesma forma, você não está onde está fazendo o que está fazendo por um acaso. Se você achar que é um acaso, você simplesmente será alguém natural. Agora, se você entender que Deus, Ele trabalha de forma sobrenatural e pode usar a sua vida para impactar a vida de outra pessoa ou fazer algo que ninguém ainda fez, você sabe que você não está onde está por um acaso. Digam glória a Deus por isso. Diga, eu fui escolhido para esse tempo. Diga com autoridade, diga tomando posse, diga, eu fui escolhido para este tempo. Amém, pessoal? Diga com fé isso, eu fui chamado para essa geração. Amém? Vai ativando isso dentro de você, vai declarando isso, vai trazendo à existência isso dentro de você. Você não está aqui por um acaso. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em Atos capítulo 17. Atos capítulo 17, nós vamos ler o versículo 26. Atos 17. O versículo 26. Usa a versão ACF, tá bom? Para a gente ficar alinhadinho aqui. Podemos iniciar, queridos, a leitura? Olha o que diz. Atos 17, versículo 26. E de um só sangue fez toda a geração dos homens. Digam glória a Deus. De um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, terminando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Digam glória a Deus. Eu vou ler uma outra versão. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Digam glória a Deus. Deus não só fez os homens, não só criou os tempos, mas nos fez no lugar exato aonde deveríamos habitar. Diga assim comigo, eu não estou aqui por um acaso. Diga com autoridade, diga, eu não estou aqui por um acaso. Diga, eu fui escolhido para este tempo. Amém? Quando você entende isso, a sua vida começa a ter propósito. Você entende que você não está aqui por um acaso. Você não está nessa geração por acaso. Você não vive 2025 por acaso. Você não está em Hortolândia por acaso. Você não está na Vivendo em Graça por acaso. Diga comigo, existe um propósito em tudo isso. Diga assim, se não for comigo, o propósito de Deus vai se estabelecer, só que eu perderei a oportunidade de ser usado para este propósito. Os propósitos de Deus sempre vão prevalecer e sempre vão acontecer. Eu querendo ou não querendo, eu aceitando ou não aceitando. Qual é o problema de tudo isso? É que se eu não aceitar, se eu não querer, Deus vai usar outra pessoa, mas o propósito dele vai se manifestar. E eu perderei a oportunidade. Eu poderia não estar aqui hoje. Eu poderia simplesmente ter negado. Eu poderia ter pensado de outra forma. Eu poderia ter tomado outras atitudes. O propósito de Deus iria acontecer. Só que eu perderia a oportunidade de ser usado por Deus para este propósito. Se Moisés não quisesse ser usado para aquele tempo, Deus faria tudo o que fez com outra pessoa, mas faria. E Moisés não escreveria ou não estaria na história da fé. Amém, pessoal? Não estaria na galeria dos heróis da fé. Deus poderia, com toda certeza, ter usado outra pessoa, ou melhor, iria usar outra pessoa, mas Moisés disse sim para Jesus. Diga comigo, eu preciso aprender a dizer sim para Jesus. Amém? E dizer sim para Jesus às vezes vai te custar algumas coisas, mas saiba de uma coisa, você nunca perde com Deus.
Dizer sim para aquilo que Deus tem para a sua vida vai te custar percas às vezes. A princípio você vai perder pessoas, você vai perder coisas, mas com toda certeza vale a pena honrar o seu Deus, porque você nunca estará no final das contas em prejuízos. Aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perder a sua vida, então a princípio parece que você está perdendo. Diga comigo, a princípio parece que eu estou perdendo, mas no final das contas eu vou ganhar. Digam glória a Deus. Então, querido, a tua posição nessa geração, a tua estada nesse tempo tem um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito. Amém? Assim como tinha um propósito para Esther. Esther, ela foi uma mulher que conseguiu acessar o reinado. Ela, uma jovem simples, uma mulher judia, simples, que acessou o reinado. Muitos podem pensar que ela conseguiu estar sendo mulher de um rei, acessando o reinado, naquela posição, porque ela era uma jovem linda, bonita, outros atributos, pode ter vários atributos, mas a verdade é que ela estava ali para um propósito. Diga comigo, ela estava naquele local para um propósito. Amém? E ali, em uma crise nacional, aonde o rei mandou matar todo o povo judeu, estava ela ali no reinado, vendo seu marido decretando que todo o povo judeu deveria morrer. A sua nação, seus irmãos de sangue deveriam ser mortos. E ela estava lá sem fazer nada, mas no reinado. Lógico que ela se salvaria disso, não é verdade? Lógico que Esther não seria morta junto com os demais. Por quê? Porque ela era esposa do rei. Estão comigo, pessoal? Estão comigo, sim ou não? Só que ela não estava fazendo nada em favor do seu povo. E aí, um dos seus parentes, chamado Mordecai, diz para ela: você precisa falar com o rei, você precisa interceder pelo nosso povo. E ela se negou a se interceder. A princípio, ela diz: eu não posso fazer isso. Estou aqui resumindo aqui a introdução para vocês entenderem. Ela disse: eu não posso falar com o rei, porque você sabe que enquanto o rei está no pátio do palácio, ninguém pode ir até lá. Nem eu, sua esposa, nem ninguém, nenhum homem pode chegar até ele. Se isso acontecer, essa pessoa será morta. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther, no capítulo 4. Esther, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 12. Mordoqueu foi falar com Esther, e Esther se nega a interceder pelo seu povo. Olha o que ele diz: e fizeram saber a Mordoqueu que as palavras de Esther. Então Mordoqueu mandou que respondesse a Esther. Preste atenção agora. Não imagines no teu íntimo, por estares na casa do rei, escapará só tu entre todos os judeus. Por quê? Se de todos te calarem neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Digam glória a Deus. Pegando a visão? Se te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teus pais perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino.
Entendeu aqui, irmão? Mardoqueu diz para ela: você vai livrar somente a você? Saiba de uma coisa, que se você pensar só em você, você não será usada por Deus, você perderá essa oportunidade, mas o propósito de Deus vai se estabelecer na vida de todos os judeus desse reino. A vontade de Deus vai ser feita, o propósito de Deus vai se estabelecer, mas virá por outra pessoa. Consegue entender? Mas você e a casa do seu pai perecerá pela sua omissão. E aí ele termina dizendo, vou parafrasear, mudar as frases, melhor dizendo, ele disse em outras palavras: você precisa entender que você chegou no reinado para este propósito. Você não foi colocada aí simplesmente para ser rainha e desfrutar de todos os benefícios. Você não foi colocada aí para viver das regalias. Deus não te colocou nessa posição para você se exibir como rainha, para você falar que você é uma rainha, para você falar que você tem poder. Deus não te exaltou para que só você brilhe. Deus te colocou aí para um propósito. E se você negar o seu propósito nesse reinado, Deus vai usar outra pessoa, mas você perderá a bênção. Esther não estava no reino por um acaso. Ela foi colocada ali porque Deus sabia o que estava por vir, e a colocou ali para ser canal de bênção para aquele povo. Consegue entender? Então, você não está nesse tempo por um acaso, você não está aqui à toa, você não foi plantado nessa geração por um acaso. O que você precisa entender é o porquê que Deus te trouxe aqui. Por que que Deus te plantou nessa igreja? Por que que Deus te trouxe para essa cidade? Por que que Deus te fez nascer nesse tempo? Diga comigo, Deus tem um propósito. Diga com fé, diga, Deus tem um propósito. E eu preciso entender qual é este propósito. O que nós aprendemos aqui com Mordecai? Que o reino de Deus vai avançar conosco ou sem nosco. Amém, pessoal? Mas vai avançar. Digam glória a Deus. O reino de Deus vai acontecer, comigo ou semigo, mas vai acontecer. Amém, pessoal? A vontade de Deus vai se estabelecer. Nós aprendemos aqui que o reino avança sem nós, mas Deus nos plantou nessa geração para sermos usados por Ele para um propósito. Por que que a vida de muitos crentes estão vazia? Por que que muitos cristãos, eles vivem insatisfeitos, mesmo servindo a Deus? Porque não sabem qual é o propósito que Deus tem na vida deles. Não dão ouvidos, estão com o ouvido tapados. A mentalidade deles, a cosmovisão deles é só o mundinho dele. Ele pensa da porta da casa dele para dentro. Ele pensa só no filho, na esposa, no marido, só aquilo ali. Ei, é claro que você tem que pensar neles, mas Deus não te plantou aqui só para isso. Deus não te trouxe nessa geração só para isso. E muitos de nós temos nos calado. Muitos de nós temos ficado quietos. Muitos de nós estamos desfrutando daquilo que Deus tem nos dado, silenciosamente. Entenda uma coisa: a promoção de Deus para a sua vida é silenciosa. Como fazer com que Esther acessasse o reino, tudo o que aconteceu foi de forma silenciosa, mas no momento que Deus se manifestou, ela teria que corresponder. Você precisa entender isso, querido. Se você não entender isso, a sua vida é sem sentido. Sabe o que garante a tua vida no mais alto nível? A tua vida energizada, uma fé energizada. Sabe o que garante você estar entusiasmado? É você estar vivendo aquilo que Deus tem para você. É você entender que você está aqui para um propósito. Mordecai não implorou que Esther fosse falar com o rei. Ele não ficou falando para ela, vai falar com o rei, a nossa vida está nas tuas mãos, todos nós vamos morrer. Não, Mordecai falou, vai falar com o rei. Você foi colocado aí para esse propósito. Deus não elevou você a essa posição para você se exibir. Deus não levou você a essa posição para você se achar. Você não está aí porque você é uma mulher linda. Você não está aí porque você tem atributos naturais.
apesar de todos os seus atributos naturais, você está aí para um propósito espiritual, você está aí para um propósito divino. Diga glória a Deus. Chegou o tempo que o silêncio terminou e cabia a ela se posicionar. Nós sabemos que Esther se posicionou, nós sabemos que diante daquilo, Esther aceitou aquela palavra. Realmente, Deus não me trouxe para esse reino por um acaso. Meu irmão, quantos de nós, eu estou falando de nós, povo cristão, conta testemunho de grandeza, mas no final estamos exaltando a Deus e a nós junto. Contamos que fomos promovidos, contamos que temos riqueza, contamos que conseguimos isso, conseguimos aquilo. Ei, irmão, presta atenção, sucesso sem Deus é igual fracasso, riqueza sem Deus é igual miséria, riqueza que não glorifica a Deus não tem diferença da miséria do mundo, sucesso que não glorifica a Deus não tem diferença do que o fracasso. Então nós precisamos entender que tudo que acontece na nossa vida, apesar de nos trazer benefícios naturais, riqueza que vai nos proporcionar uma vida melhor para nós, para os nossos filhos, enfim, tantas outras coisas, mas nós devemos lembrar, isso aqui tem um propósito divino. Diga comigo, a minha vida tem um propósito divino. Diga, Deus vai sempre me confrontar para não me deixar acomodado. Amém, pessoal? Deus sempre vai fazer isso. Agora, eu preciso reagir, eu preciso corresponder a isso. Digam glória a Deus. Esther, quando foi confrontada, ela correspondeu. Quem sabe Deus está te confrontando agora, e o que você vai fazer depois desse culto? Quem sabe Deus está falando com você agora, o que você vai fazer depois desse culto? Saiba, você não está aqui por um acaso. Digam amém, pessoal. Se Deus não usar a mim e a você, Ele vai usar aquele que estiver disposto. Diga comigo, se Deus não me usar, porque eu não vou corresponder, Deus usará outra pessoa. Só tem uma maneira de Deus não me usar: eu não corresponder, eu não aceitar. Vamos para Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Você pode ler para mim, toda a igreja? No 3 para todo mundo começar junto. Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? De novo, eis. Eu quero te fazer uma pergunta: isso é uma promessa ou uma declaração de fato? É uma declaração de fato. Ele não está prometendo que ele vai fazer, ele está dizendo: eu fiz, eu te dou, é agora, é seu, eu te dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Então o que nós precisamos? Entendendo isso, se levantar como autoridade. O que nós precisamos é de posicionamento. Repita comigo: eu preciso me posicionar. Entender que Deus me chamou para um propósito, entender que Deus me trouxe aqui para algo que Ele tem preparado para usar a minha vida. Amém, pessoal? Eu preciso apenas me posicionar. A Esther se posicionou, ela ouviu aquele confronto, ela fez o quê? Se posicionou, ela foi orar, ela foi jejuar, o costume deles fazer isso, ela foi buscar poder espiritual para confrontar o rei e para fazer aquilo que ela sabia que poderia sacrificar a sua vida. Ela não poderia a presença do rei. O que ela precisava agora? Sabendo que ela iria romper com algo que era um costume, romper com uma lei daquela época. O que ela precisava? Do poder sobrenatural sobre a vida dela. Ela poderia normalizar. Querido, presta atenção nisso.
O diabo está tentando fazer com que nós venhamos normalizar tudo. Se Esther fosse muitos dessa geração, ela iria dar desculpa normalizando o fato. Ela iria dizer: eu não fui porque tem uma lei, e a palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus, então eu não posso descumprir isso. Estamos tentando normalizar, deixando tudo normalzinho. Não, ela sabia que tinha uma lei, mas isso também era espiritual. Ela sabia que tinha uma norma, ela sabia que tinha um costume ali, mas ela sabia que aquilo era espiritual, e que a única forma dela romper aquilo não era gritando, não era fazendo protesto, não era levantando cartaz, não era berrando, era o quê? Se preparando com ferramentas espirituais. Repita comigo: as armas das nossas milícias não são carnais. Diga: as minhas armas não devem ser carnais. Amém? Diga comigo: a minha armadura tem que ser a armadura de Deus. Amém? Não é a minha, não é o meu jeito, não é o meu pensar, não é o meu achar, é o jeito que a Bíblia diz, é o jeito que a palavra de Deus diz. Então, as nossas armas são poderosas, mas elas não são carnais. Então, não é com tática humana. Eu não vou vencer porque eu vou ver o que diz o livro, o livro de A Arte da Guerra. Como será que faz? Eu vou ler A Arte da Guerra para eu saber fazer. Ei, irmão, deixa eu dizer uma coisa. Quem tem o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, sabe tudo. Não é arrogância. A Bíblia diz: vós tende a unção dos santos, por isso sabeis tudo. Não de forma arrogante, não é na sua capacidade, mas é o Espírito Santo te dando direção e você fazendo coisa que você nem sabia como fazer, te dando livramento que você nem sabia como sair daquilo, te levando a situações, a lidar com situações que você olha e fala: eu não tenho condição humana para isso, mas eu tenho a unção do Espírito. Vós tende a unção do Espírito. Procura para mim, é João, acho que 2 João, por aí. Vós tende a unção dos santos, por isso sabeis tudo. Quem tem a unção do santo aqui? A capacidade de Deus está em você. Não é você usar estratégias naturais, é você usar a direção de Deus. Então a Esther, ela entendeu que aquelas circunstâncias exigiam um posicionamento. Ela saiu dali, ela foi jejuar, ela foi orar, ela foi falar com Deus. Aí ela entendeu que a única forma dela romper aquele sistema era estar cheia da unção. Pode postar 1 João 2,20. Vós tendes a unção do santo e sabei todas as coisas. O que eu preciso? Confiar no Espírito Santo que está em mim. Eu preciso confiar. Isso aqui está me levando a comodismo. Então não preciso estudar, não preciso entender as coisas. Não. Estou falando que você não precisa confiar. Buscar a capacidade natural, busque. Mas você precisa confiar no quê? Na unção que despedaça o jugo que está sobre a sua vida. Diga glória a Deus. Ela sabia que se ela fosse à presença do rei, ela seria morta. Mas ela buscou, diga comigo, ferramentas divinas. Amém, pessoal? Então, diante de um dilema, busque ferramentas divinas. Esther não estava naquele local por um acaso. Ela não foi elevada àquela posição à toa. Amém, pessoal? Eu vou ler de novo, Esther capítulo 4, versículo 14. Vou ler uma outra versão, para ficar mais claro. Quem sabe, se não foi por um momento como este, que você chegou à posição de rainha. Então ela chegou ali, diga comigo, para ser usada por Deus. Diga, ela chegou lá para um propósito. Amém, pessoal? Então nós precisamos entender que esse não é um tempo de pensarmos em sobreviver. Diga comigo, não é um tempo para sobreviver. Diga, é um tempo para se levantar e assumir o nosso chamado. Diga assim: eu fui chamado, eu fui escolhido
Diga aí, eu fui capacitado para este tempo. Amém, pessoal? Então coloque isso no seu coração. Por que você está aqui? Não é o acaso. Eu fui escolhido para esse tempo. Mais uma vez, está sendo redundante, mas eu quero ficar gravado. Diga, eu fui escolhido para essa geração. Diga assim, ela pode estar em crise. Diga assim, ela pode estar em crise. Diga, mas Deus ainda tem para essa geração estéreis. Várias estéreis. Estou pondo no plural que não tem, mas para você entender. Amém, pessoal? Diga, Elias. Muitos Elias para essa geração. Amém? Diga assim, ainda tem gente de unção nessa geração. Amém, pessoal? Você precisa entender isso e se posicionar. Senão você vai ser crentinho, irmão. Você vai ser um evangélico, sabe, aquela coisa vazia, aquela coisa monótona. O que você é? Sou evangélico. Aí IBGE bate na tua porta, pergunta para você, qual é a sua religião? Evangélico. Aí vai lá a tua vida, o vizinho fala, você não é evangélico, nem aqui nem na China. Estão compreendendo? Você é qualquer coisa. Entende? Quem está comigo, quem me ama ainda, diga eu amo. Se posicione, meu irmão, como crente, entendendo isso. Você vai ver como a sua vida fará sentido. Você vai vir para a igreja, irmão, não vai vir como, sabe, aquele religioso. Você vai vir como filho de Deus. Eu vou adorar a Deus. Por quê? Deus me trouxe para essa igreja. Por que Ele me te trouxe para cá, irmão? Por quê? Quando você entende isso, você compreende. Você não fica aquela coisa, né? Será que é aqui mesmo? Será que não é? Você não crê que Deus te guia, não, meu irmão? Não tem nem capacidade de buscar a Deus para acreditar no que Ele guia você. Então, você está buscando o quê, irmão? Não sei se Deus quer isso para mim. Eu te recomendo um negócio. Nasça de novo. Porque todo mundo que nasce de novo, ele pode até passar por alguns momentos de dúvida, mas isso é rápido, irmão. Ele se posiciona, o Espírito Santo está dentro dele. O Espírito Santo, peraí, eu estou com você, meu filho. Estão me compreendendo? Peraí, ó. Ei, eu que te guio. Você não crê em mim, não? Eu creio. Você acha que eu sou algum brincalhão? Estou brincando com você? Eu te levei para esse lugar à toa, eu te trouxe você para cá à toa, eu te coloquei nessa geração à toa, eu te fiz nascer aqui, para quê? Para que Deus te colocou nessa geração? Então, irmão, nós temos que nos levantar, se posicionar, nós temos que abrir a boca e começar a se posicionar. Eu estou aqui por um acaso, e nós estamos fazendo isso? Ou nós estamos intimidados? Quantos de nós estamos intimidados? Essa semana eu estava falando com o Hernani, nós estávamos falando sobre o evento que está tendo lá no Rio de Janeiro, sobre aquela cantora lá, Lady Gaga. E aí eu estava falando para ele, falei, irmão, aquele negócio nada mais é do que um culto. E o mundo está roubando o culto da igreja. As formas de adoração, o mundo está levando para ela. Escute isso. A forma de adoração, o mundo está levando para eles. Você vê em todos os shows, qual é a posição que as pessoas ficam nos shows? É assim ou não é? Só que aí vem na igreja, para que levantar a mão toda hora? Mas lá no mundo o diabo não confronta. Por quê? Porque ele quer para ele isso. Sabe o que significa isso? Me rendi. Quando o ladrão chega, fala, é um assalto, qual é a primeira coisa que você faz? Esse sinal do quê? Estou rendido, não vou reagir. Quando você faz isso na igreja, para quê? Deus está aqui. Percebe como há uma luta contra a igreja? Porque o diabo quer para ele. Aí eu estava falando para o Hernando, falei, é tão difícil a gente falar isso, porque as pessoas acham que a gente é fanático, é crente, é velho, passou de 50, já está batendo biela, já não... O povo acha isso da gente, né, irmão? Apesar de ter essa carcassinha de 25, 26, o povo... Chama a existência, irmão, fala amém. Amém. Eu creio, a palavra de Deus diz que a gente se renova a cada dia. Eu creio nisso. O Abraão não morreu velho e farto de dias?
Amém, pessoal? Eu creio nisso. Quantos creem? Amém? Não vamos normalizar não. Amém, pessoal? Então, mas voltando aqui, aí eu estava falando para ele, falei, irmão, é tão complicado hoje, porque tudo que a gente faz, existe uma oposição. A gente vai falar isso, pessoal, para quê? Mas esse sinal é um sinal de adoração, é um sinal de rendimento, estou rendido, e tantas outras coisas. Aí passou, acho que 1 ou 2 dias, ele mandou para mim um vídeo, ele falou assim, olha a entrevista de um fã da Lady Gaga. Aí o rapaz estava dizendo, eu quero convidar vocês, na televisão, eu quero convidar vocês, porque vai estar acontecendo um culto, a Lady Gaga, né? Um culto à Lady Gaga, nós estaremos em adoração, e eu quero convocar todo mundo para estar conosco lá na praia, não sei lá que praia que é, Copacabana, e vai acontecer um grande culto de adoração à deusa Lady Gaga. E aí, meu irmão, não precisa nem dizer isso. Ela não chegou só apagando o aeroporto, ela chegou apagando a mente das pessoas. A idolatria apaga o raciocínio das pessoas, a idolatria apaga a mente das pessoas. Pessoas pulando no chão, berrando para ver ela, o que são? Pessoas que foram apagadas, pessoas que já não enxergam mais nada. Mas peraí, nós fomos colocados nessa geração para quê? Será que nós vamos ser as estéreis dessa geração? Se levantar e dizer, peraí, não vai matar a minha geração, não vai matar o meu povo. Será que nós estamos assim? Ou a gente está, a gente vive na graça, né? Agora não tem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um culto parecido com o dela. Vamos colocar umas caveiras aqui no teclado, para chamar atenção, fazer uma festa aí, rave, né? De gospel, e a gente vai fazendo as coisas. É para Jesus, não é assim, irmão? É tudo para Jesus. Meu irmão, a Bíblia nos mostra que os primeiros cristãos ganhavam o mundo porque era diferente, não porque era igual. Deus não te chamou para ser igual, Deus te chamou para ser diferente. Quantos entenderam? Digam glória a Deus. Você precisa entender, meu irmão, que Deus te chama para um propósito, e você precisa corresponder a esse propósito. Por quê? Diga comigo, se não for eu, Deus levantará outra pessoa. Diga assim, o reino de Deus sempre vai avançar. Amém, pessoal? Diga, mas eu vou me levantar. Diga, eu vou me levantar e vou avançar em nome de Jesus. Eu sei que talvez você pense assim, mas como que eu vou ter acesso a falar com alguém de lá? Mas quem sabe é o teu vizinho, quem sabe é um companheiro no trabalho, no colégio, que você está simplesmente vendo ele ser destruído pelo diabo e calado. O diabo está matando, como o rei mandou matar todos os judeus, o diabo está matando, destruindo vidas, acabando com pessoas, e você, eu estou me salvando. Está igual a rainha Esther no início dessa situação. Não, eu vou me salvar, estou na casa do rei, ele não vai fazer nada contra mim, eu vou me salvar, eu estou na igreja. Meu irmão, será que Deus não te trouxe aqui para que você aprenda a se posicionar e defenda o povo que está morrendo? Será que Deus não te trouxe aqui para que você seja usado por Ele? Com toda certeza, Ele te trouxe aqui para isso. Mas diga comigo, mas precisa de posicionamento. Diga, eu preciso me posicionar. Diga, se Deus me colocou aqui nessa igreja, nessa cidade, neste tempo, não é por acaso. Vamos dizer com autoridade, como se você estivesse declarando. Diga assim, se Deus me colocou nessa igreja, nessa cidade, neste tempo, não é por acaso. Diga, eu não vou adiar mais. Amém? Diga, hoje, Senhor, é a noite que eu quero ser reavivado. Amém? Diga assim, eu aceito, Jesus, o seu avivamento na minha vida. Aplauda Jesus bem forte. Se põe de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante a mão para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, usa-me, Senhor, para o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Agora faça a sua oração com Deus, é você e Deus.
Deus falou com você, meu querido. Levante-se agora, você foi escolhido para este tempo. Isso, fale com seu Deus. Abra os seus lábios. Abra os seus lábios agora. Acredite que enquanto você vai falando, vai adorando, vai declarando, Deus vai rompendo grilhões da inércia espiritual. Acredite nisso. Fale com seu Senhor. Isso. Se você ainda não entendeu o propósito de Deus na sua vida, seja sincero, fala: Deus, eu ainda não sei, mas eis-me aqui. Eu ainda não entendi, Senhor, mas eis-me aqui. Sabe, às vezes nós ficamos muito apegados ao nosso ego, ao nosso eu, às nossas conquistas, e aí nós ficamos naturais e esquecemos que Deus, Ele quer nos elevar às altas posições, como fez com Esther. Deus quer nos levar à alta posição, como fez com Esther. Mas Ele disse que Ele seria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas por uma razão, querido: para sermos o seu corpo, para sermos morada sua, para sermos instrumento em suas mãos. Isso, fale com Deus. Fale com seu Senhor. Abra os seus lábios. Eu quero dizer para você, como Mardoqueu falou para Esther: quem sabe que você não foi levantado para este tempo? Quem sabe Deus não te chamou para este tempo? Quem sabe não foi para um momento como este que você chegou à posição que você está? Quem sabe se não foi por um momento como este que você chega à posição de rainha, que você chegou aonde chegou, que você está prosperando, que você está vendo a sua vida transformada? Quem sabe você não chegou aí para ser canal de bênção na mão de Deus? Quem sabe Deus não te chamou para influenciar outras pessoas, para salvar vidas que estão sendo mortas? Sabe, quando você nega isso, Deus vai usar outras pessoas, mas você vai deixar a oportunidade passar. Isso, fale com seu Deus, se comprometa com Ele agora. Faça como Esther. Esther se posicionou, ela orou, jejuou, fez o que tinha que fazer, sacrificou-se, mas buscou as ferramentas divinas para conseguir libertar o povo. E nós já temos isso em nome de Jesus.